Eu quero ouvir o som da igreja. Vai exaltando, vai dando glória. Araiace, vai liberando línguas estranhas. Ariandaiace, porque o Deus de novidade está aqui, ó. Se você pediu renovo, seja renovado. A renovo, a cura, toda enfermidade. Você que entrou aqui enfermo, cai por terra, vai caindo por terra, porque você serve o Deus de milagres. É o Deus de milagres, é o Deus de cura, é o Deus de algo novo. Oh, seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje, obra feita contra a tua família e tua casa, projeto do inferno, laços de morte, toda enfermidade, toda maldição foi quebrada. Receba teu milagre, receba teu milagre, receba teu milagre. Agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, que presença! Que presença é essa, Jesus? Oh, aleluia! Oh, aleluia! És exaltado, Jesus. Oh, Espírito Santo. Adora, Senhor. Jeová, Ele é Deus de vida e de vitória. Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de glória. Ele vai mudar a tua história hoje aqui. Oh. Jeová, Ele é o Deus de vida e de vitória. Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de glória. Oh! Ele já mudou a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, faça a nuvem descer. E se Ele soprar, Ele sempre resolve. Pega um homem sem Deus e derrama. O teu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer. E se Ele soprar, Ele sempre resolve. Pega um homem sem Deus e derrama. O teu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Mas quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou. Mas quando Ele chega, Ele já chegou. Quem pediu, seja renovado agora. Quem pediu pra ser, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Sabe por quê? Porque Ele
veio saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aí, ele veio trazendo a vitória, ele veio, já posso sentir, ele veio saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aí, ele veio trazendo a vitória, ele veio, levanta as tuas mãos, levanta as tuas mãos, você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Ei, te adorarei, Senhor, mais uma vez. Senhor, mais uma vez, fui chamado para adorar. Eu sou adorador, foi assim que Deus se fez, então adora Ele aí. E quem vai te calar está no teu DNA. E ainda quer tirar em minha vida quando chegar aí no céu. E quem vai me calar está no meu DNA. Ainda quer tirar em minha vida quando chegar aí no céu. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei quando chegar aí no céu. Tu és santo, poderoso, exaltado, adorado, o meu escudo fiel, o Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões, digam santo, ele é santo, majestoso, Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. E naquele dia nós vamos cantar assim, ó. Os céus inteiros proclamam santo. Todo ser que respira, exalte e adore, bendiga o santo do santo Senhor, dos senhores, começo e fim, e pra sempre será. Declare que Ele é santo. Santo, 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 é o Senhor dos senhores. Santo, 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 é o Senhor dos senhores, adorado para sempre. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Som, teste. Glória a Deus. Continue de pé, igreja. Continue de pé. Nós vamos entrar no momento agora dos nossos dízimos e ofertas. Já quero avisar o Ministério de Dança para ficar aí já se preparando. Irmão, já falei para vocês hoje que eu estou muito alegre. Amém? Foi muito fraca porque a gente não sabe. Gente, eu estou muito alegre hoje. No mundo físico, eu entendo muito bem o que é transformar algo novo. Eu trabalho com obra, então eu sou acostumada a chegar, pegar algo que está feio e capenga e fazer aquilo novo, lindo, maravilhoso. No mundo físico, eu, modéstias à parte, sou expert em fazer algo novo. E por isso que hoje eu estou tão alegre, porque hoje algo que eu fiz novo durante 6 meses se concretizou. E isso é um motivo de muita alegria. E esse é algo novo que eu tenho a prática em fazer, no qual que eu me profissionalizei para fazer.
Faz com que eu seja uma dizimista e uma ofertante fiel na casa do Senhor. Inclusive, novamente, sem querer, né? Ai, essa menina se acha. Gente, se a palavra para a pessoa que é grata a Deus, porque Ele faz na vida dela, é se achar, então eu me acho mesmo. Porque falando em algo novo, esse templo que está aqui, que é algo novo para os irmãos que estão aqui, eu participei dessa obra. Eu participei com o meu suorzinho, e eu participei com o meu dízimo, com a minha oferta, e como eu fui abençoada com isso. Se eu tivesse oportunidade e tempo aqui que eu não tenho, daria para trazer várias pessoas aqui para contar a história, mas a gente não tem tempo. Então, já para a gente adiantar, o que nós vamos fazer? Como eu estou muito feliz, eu quero agradecer, gente. Hoje eu quero agradecer. E eu não vou agradecer sozinha, vai todo mundo agradecer comigo. Vocês agradeçam comigo pela felicidade que eu estou. E agradeçam também pelas coisas que Deus tem provido na vida de vocês. E aí, enquanto todo mundo ora e agradece, quem for dizimar e ofertar, já vai vindo, não perde tempo não. Que a gente já faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente já ora e já dizima e oferta. Estamos combinados? Então, quem for ofertar e quem for dizimar já está com a oportunidade. E vamos agradecer. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor tem sempre feito o melhor na nossa vida, Senhor. Seja no nosso trabalho, Senhor, seja nos nossos lares. O Senhor tem mostrado quão é grande a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia com a nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelo alimento que não tem faltado nos lares. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pelo trabalho, Senhor. Eu quero agradecer pela saúde, Pai. Eu quero agradecer porque todos os dias nós levantamos, Senhor. Eu quero agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu fôlego de vida para nós estarmos aqui agora, Deus. Eu quero agradecer, Senhor, por esse evento, Pai. Eu quero agradecer, Senhor, por pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, por cada um, Senhor, que tem dizimado e ofertado, Senhor, através do seu emprego, através do seu trabalho, Senhor, através daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Pai, em nome de Jesus, recebe também a nossa oferta física, Deus, que nós temos prazer em trabalhar na sua obra, Deus. Recebe, Senhor, a oferta do nosso coração. Pai querido, Pai amado, nós estamos alegres porque o Senhor é fiel nas nossas vidas e presente nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Pai. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Dança está com a oportunidade. Sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece. Lágrimas regando, você esperando e nada floresce. Mas eu vou te dizer: deixa o tempo correr. Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer.
te honrar. Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece. Lágrimas regando, você esperando e nada floresce. Mas eu vou te dizer: deixa o tempo correr. Não depende de você. É no tempo de Deus que vai acontecer. Se você acreditar, essa fase vai passar. Novo dia vai raiar. Não pare de plantar. Deus vai te honrar. Ele já determinou o tempo de você colher tudo que plantou. Já determinou. Basta você esperar. Se você plantou, não tá. Deus responderá. Logo vai chegar. Se você acreditar, essa fase vai passar. Novo dia vai raiar. Não pare de plantar. Deus vai te honrar. Se você acreditar, essa fase vai passar. Novo dia vai raiar. Não pare de plantar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se você acreditar. Som. Que lindo, gente. Que glória. Acende o templo, por favor. Isso, obrigada. Gente, estou vendo muita gente aqui que eu não sou amiga ainda. Vocês sejam meus amigos, que eu sou muito gente boa. Pode perguntar para os meus amigos. Mas eu quero agradecer, em nome da Igreja Evangélica Batista da Serra, a presença de cada um de vocês. Nós estamos muito alegres. Nós pedimos que vocês se sintam em casa, porque vocês estão em casa. Amém? Gente, o subtema de hoje, alguém olhou, teve curiosidade de ver lá nas postagens sobre o que nós vamos falar hoje? Alguém sabe? Doenças da alma. Amém? Pastor Isaura, cadê você? Ali, achei. Sandro vai precisar do... Ótimo. Muito obrigada pela sua vinda aqui, por ter aceitado. Nós estamos muito alegres, nós estamos assim ansiosos, porque Deus vai falar, a gente precisa que Ele fale, amém? Vamos orar, vocês podem se colocar de pé, em reverência à palavra, à vida dela, à bondade dela de se deslocar até aqui, e acima de tudo a Deus, né? Porque sem Ele nós não somos ninguém, amém, igreja? Eu gosto de falar amém, igreja. Todo mundo repete amém. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Senhor, nós acreditamos agora que o Senhor reservou a tua serva
para falar aos nossos corações. E nós estamos sedentos por isso, Deus. Nós viemos aqui, Senhor, porque o Senhor tem algo para falar com cada um de nós. Por isso agora, Pai, nós pedimos que o Senhor retire da nossa mente, Senhor, toda preocupação, tudo aquilo, Senhor, que pode trazer para nós distração, que o Senhor venha retirar do nosso meio. Nós queremos agora, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E nós já pedimos agora, Senhor, que o Senhor, na vida da tua serva, Senhor, que o Senhor venha trazer uma bênção, Senhor, sem medida, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a família dela, Senhor, e que por onde ela passar, Deus, as pessoas possam ver o teu brilho na vida da tua serva. Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter preparado, ela ter vindo até aqui hoje, Senhor, nos presentear, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Nós oramos em agradecimento a ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, Senhor. Magna. Aqui, tá aqui, ó. Fica à vontade, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, você me faz um sinal também. Tá bom? Boa noite, igreja. Pode se sentar. Senta glorificando a esse Deus poderoso. Nós já podemos sentir a presença dele nessa noite. Aleluia, nós não estamos sozinhos. Ele está presente conosco neste lugar. Eu quero, antes de iniciar, eu quero perguntar se as pessoas atrás estão me ouvindo. Amém? Se está me ouvindo, faz assim. Amém. Não está chegando bem lá atrás. Eu quero agradecer porque, na verdade, eu estou voltando a essa casa, né, igreja? Eu já vim aqui em um evento, já participei também de um retiro, né, Miriam? Com as mulheres dessa igreja. E hoje estamos voltando para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao pastor dessa igreja, ao pastor Marinésio, a Miriam e ao Sandro, e principalmente ao meu pastor Del e à pastora Amanda, que me confiaram essa oportunidade. É uma responsabilidade muito grande, mas eu sei que hoje Deus está cumprindo uma promessa dele na minha história. Eu não posso dizer não. A gente vem com medo, mas a gente vem com medo mesmo. Porque Ele é quem faz e é Ele é quem fala. É Deus é quem nos usa. É Deus é que está no controle desse projeto Algo Novo. E hoje, antes de vir para cá, eu orei junto com o meu pastor Del, gente. Ele mandou um áudio de oração e quando César abriu, eu falei, César, vamos orar, amém, amém, eu concordo. Eu recebi a bênção do Senhor ali naquela oração e graças a Deus o nosso pastor, ele está lá em São Paulo, mas ele está de lá nos abençoando, nos fortalecendo com a palavra de liderança e nós estamos aqui debaixo também da bênção dele. Queridos, algo novo já começou, né? Oh, aleluia! Bênçãos, milagres, prodígios, Deus já está fazendo. Algo novo na nossa história, na nossa vida. O pastor Del, ele disse assim que tem algo novo para o Espírito Santo. Tem algo novo para essa cidade de Vitória. Tem algo novo para a cidade da Serra. Tem algo novo para nós nesta noite. Para a nossa família e para a nossa casa. Em nome de Jesus, nós tomamos posse desta palavra. Aleluia. O subtema de hoje é doenças da alma. E nós vemos, igreja, que nós estamos vivendo um tempo que o ser humano ele está vivendo muito crises existenciais. Crises de identidade. E as doenças da alma, ela vem muito porque as pessoas não sabem quem são. É muito difícil e, às vezes, muito complicado você chegar para alguém e perguntar assim, quem é você? Fica muito amplo.
a resposta, e muitas vezes a pessoa ela não consegue te responder quem ela é, porque é confuso. E por que não consegue responder? Porque são muitas vozes na nossa cabeça. Desde que nascemos, nós ouvimos várias vozes. E nós não sabemos quais dessas vozes é a voz que está falando sobre nós. Então nós ficamos confusos. Quem sou eu? Eu não sei se eu gosto disso ou daquilo. Eu não sei se eu agrado alguém. Eu não sei o que eu gosto. E as pessoas estão vivendo numa crise existencial. E isso está adoecendo a alma. E hoje nós vamos falar um pouquinho, de uma forma muito resumida. Não vamos cansar vocês, que eu sei que o que Deus tem para falar, Ele vai falar de forma poderosa. E eu sei que nesses poucos minutos que temos, Deus ele vai trabalhar de forma maravilhosa conosco. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Isaura Moraes, eu sou a pastora Isaura. E eu também atuo como psicóloga clínica. Então, nessa noite, falar sobre as doenças da alma... Obrigado, Sandro. É falar um pouco também das experiências que eu vivo no consultório. E Deus, ele tem me dado, eu digo como presente, porque para mim é um presente. É a minha essência ouvir as pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E Deus tem me dado esse presente. Então, hoje, nessa noite, falar sobre isso, para mim, é uma alegria, é um prazer. Eu gosto de falar sobre identidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conhecendo a nossa verdadeira identidade. E falando sobre a pergunta, quem é você? A crise existencial, a crise de identidade. Eu quero trazer um texto na Bíblia que ele vai assim ser muito interessante, importante para nós nesta noite, para nós entendermos sobre como é importante nós sabermos quem somos, para cumprir o propósito, para sermos pessoas que glorificam o nome do Senhor, para ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Então eu quero trazer o texto de João, capítulo 8, versículos 12 a 14. Tem alguém que colocar aqui no projetor? Vai, né? Ah, que legal. Muito bom. João, capítulo 8, versículos 12, 13 e 14. Engraçado que eu ia pedir nessa versão. Olha como que Deus é fofo e lindo. Oh, glória! Então, vamos lá. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunho em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Vocês, porém, não sabem de onde vim, nem para onde vou. Olha que resposta que Jesus dá para os fariseus. Se você olhar lá no capítulo 8, depois que Jesus falou essas palavras, Jesus teve um encontro com a mulher que foi encontrada em adultério. E essa mulher foi lançada aos pés de Jesus. Mas Jesus, como ele veio para salvar o que se havia perdido, ele não condena essa mulher. Não é porque ele aceita o pecado. É porque Jesus, ele é aquele que dá oportunidade para o ser humano. E naquele momento, Jesus estava dando oportunidade para essa mulher. E quando ele não condena ela, depois ele diz para ela assim: vai e não peques mais. Então, naquele momento, Jesus estava dando uma chance, uma oportunidade de salvação para aquela mulher. Porque ela não nasceu adúltera. Quando ela era um bebê, ela era inocente. Ela teve uma história. Ela teve uma situação, um processo de vida que pode ter levado ela a essa situação. Aí, logo após, os fariseus,
os mestres da lei vão falar com Jesus, porque Jesus vai dizer: ei, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E aí, Jesus vai falar para eles assim, que ele não está falando dele mesmo. Ele está falando do que o Pai ensinou para ele, do que o Pai ordenou que ele falasse. Se Jesus, naquele momento, não soubesse quem ele era, ali naquele momento Jesus tinha desistido da cruz. E nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas aí qual foi a resposta de Jesus? Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou. E o primeiro ponto desta noite, para que nós possamos começar a ser curados e saber a nossa verdadeira identidade, a palavra do Senhor está nos perguntando: você sabe de onde você vem e para onde você vai? A palavra do Senhor nos pergunta nessa noite. Se você não sabe para onde você vai, se você não sabe de onde você vem, o que quer dizer isso, Isaura? Isso quer dizer a nossa história. Isso quer dizer quem é você. Porque se você não sabe quem é você, alguém vai dizer quem é você. Mas nem sempre o que as pessoas dizem sobre você é sobre você. Às vezes os que as pessoas vão dizer é sobre o ponto de vista delas. Mas se você não sabe quem é você, você vai acreditar. Quantas pessoas aqui já desistiram de fazer alguma coisa porque alguém falou? Quantas pessoas aqui já tiraram a roupa que vestiu porque alguém falou? Eu acho que está feio. Ah, Magna, eu acho você de azul, não ficou legal. Aí vai lá e tira a roupa. Você não sabe nem qual é a sua paleta de cores. Porque se você tivesse certeza, você ia falar: não, Magna vai responder para mim: não, Isaura, eu sei qual a roupa que eu... Oxi, minha cor destaca. A Magna sabe de onde ela vem e para onde ela vai. Mas muitas pessoas, e eu ouço isso muito no consultório, porque a gente não quer falar da nossa história. Porque tem parte da nossa história que a gente não quer lembrar. Sabe qual é a frase que eu ouço muito no consultório? Eu não quero lembrar para não sofrer. Só que existem momentos que nós vamos lembrar que não é para sofrer. É para a gente romper os bloqueios. É para a gente romper a dor. E às vezes a gente precisa falar. Para a gente poder entender por que eu falo assim. Por que eu estou agindo assim. Por que eu não visto essa cor? Por que eu não como essa comida? Porque às vezes na sua história, o meu marido não come abóbora. Tem gente que não come canjiquinha. Às vezes você vai lá na história, tem lá uma época da canjiquinha. E aí a pessoa ficou com trauma da canjiquinha. Às vezes não come abóbora porque o pai ou a mãe fez você comer abóbora. Colocou goela abaixo. Aí você não pode nem ouvir falar, não quero nem ouvir falar em abóbora, não quero canjiquinha. Mas tem gente que gosta de canjiquinha. Tem gente que gosta de abóbora. Nós precisamos saber da nossa história. Para que a nossa identidade seja firmada. Para sabermos quem somos. Porque tem momentos que alguém vai perguntar. E vai te fazer uma pergunta, te jogando uma dúvida. Mas será? Será que é isso mesmo? E no versículo 14, do capítulo 8 de João, Jesus vai responder: o meu testemunho é verdadeiro. Será que se eu chamasse nessa noite você para dar o testemunho de você mesmo, o que você diria? Porque testemunho não é só aquele testemunho que a gente sobe aqui e conta uma bênção, não. Eu estou falando desse testemunho que Jesus está falando aqui. Ele estava falando dele mesmo. É aquele testemunho a você. Às vezes a nossa identidade ela está totalmente ruim.
Nós não temos identidade. A nossa identidade está totalmente acabada. Às vezes ela nem existe. Nós vemos um mundo onde pessoas se comparam com pessoas. A gente pode admirar, mas nós somos únicos. Ainda que você quer ser igual, mas você é único. Cada pessoa tem seu jeitinho. Cada pessoa tem seu temperamento. E mesmo tendo o mesmo temperamento, vai agir de forma diferente também, porque são personalidades diferentes. Qual a consciência que você tem de si mesmo? Se você fosse falar de você mesmo nessa noite, se você fosse testemunhar, o seu testemunho seria verdadeiro? Porque Jesus pôde bater no peito e dizer, o meu testemunho é verdadeiro. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Porque se você não sabe quem você é, às vezes até quando você está falando em uma plateia e que alguém está te olhando muito, e você pensa, fulano não está gostando do que eu estou falando, aí você se perde totalmente. Não, não tem a ver com quem está te olhando, tem a ver com o que Deus colocou no seu coração para falar. Ele assegurou para você a mensagem. Recebe aquele que quer obedecer a palavra, não importa. A sua identidade é verdadeira. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mas se nós não trabalharmos a nossa identidade, não tem como Deus trabalhar em nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Existem situações, existem coisas, respostas, existem atitudes que nós é que temos que tomar. Não é Deus que vai descer aqui e fazer. Para que aconteça algo novo, nós precisamos nos posicionar. É como a Magna falou aqui. Todos os dias é Magna, né? Eu mudo o nome das pessoas, é Magda, né? Tá. Uhul! Todos os dias está acontecendo algo novo. Se eu me posiciono naquilo que Deus me chamou para fazer. Por quê? Porque se você sabe de onde veio e para onde vai, você tem certeza. Porque se você não sabe, qualquer coisa serve. Ah, qualquer dia eu faço. Ah, tá bom. Não, não é assim. Quem sabe de onde vem e para onde vai, sabe exatamente o que quer, como quer, com quem vai conversar, com quem vai falar, o que vai fazer. As coisas é organizada para que aconteça algo novo. E por que, Isaura, que nós às vezes, parece que a gente não tem identidade, a gente fica confuso. Como eu falei aqui no início, a gente tem várias vozes na nossa mente. Aí tem a voz da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua professora, e um monte de gente. E aí, nós temos uma identidade que nos foi dada na infância. E se eu perguntar aqui, qual foi a identidade que foi te dada na infância? Você vai falar muitas coisas. E a infância é a etapa inicial da vida compreendida entre o nascimento até os 12 anos. Nós temos só 12 anos para ser criança. É muito pouco, né? E o resto da nossa vida a gente vai aprender a ter vida adulta. Só que as experiências vividas nesse período são cientificamente reconhecidas por afetar profundamente o desenvolvimento físico, mental, social e emocional do indivíduo. Então, 12 anos para você se estruturar e você começar a pensar quem é você. Eu acho muito pouco. Mas se Deus deu só 12 anos, é porque é suficiente. Não importa se eu acho que é pouco ou muito. E é nessa fase que nós vamos ouvir muitas coisas, porque quando nós nascemos, alguém nos apresenta o mundo. Alguém que falou seu nome. Alguém falou, isso aqui é água, isso aqui é copo, isso aqui é faca, isso é colher. Mas alguém olhou para você e falou assim, então, você é burro, hein? Você não consegue nada. Você está demorando muito a aprender a ler. Fulano já aprendeu. E aí, nós vamos construindo a nossa identidade.
Aí nós vamos tendo aquela sensação de insuficiência. Parece que a gente não está completo. Porque essa estrutura familiar, igreja, foi criada por Deus. Se Deus entendeu que eu preciso de um pai e de uma mãe, é porque preciso. Mas nem todo mundo tem um pai e uma mãe. Existem adultos aqui que talvez nem conheceram seus pais. Mas por quê? Muitas vezes nós não temos uma identidade segura e formada. Porque nessa etapa da vida, a forma como cuidaram de você, a forma como falaram com você, a forma que agiram com você, te fez pensar e acreditar que você não tem valor, que você não é importante, a sua vida é sofrimento, você é um peso, não era para ter nascido. E aí, o que acontece? Vai vivendo uma vida sem propósito. Parece que é como se a pessoa não existisse. A vida fica sem sentido. Você já foi para uma entrevista de emprego e você foi pensando assim, tem gente melhor do que eu lá. Eu não vou conseguir. Você já foi fazer uma prova pensando assim, todo mundo sabe tudo, eu não sei nada. Você vai numa festa, você acha que todo mundo vai vestir uma roupa mais linda que a sua. E que todo mundo vai ficar olhando para você. Só que na verdade não, você chega lá, está todo mundo pensando nos problemas deles. Mas a dor da alma, as feridas da alma nos faz sentir assim, inferior. O último depois de ninguém. E aí pode ser que nessa fase da sua infância, você deve ter ouvido algumas frases que eu vou dizer aqui. Você nunca faz nada direito, ou você faz tudo errado. Gostaria que você fosse mais parecido com seu irmão. Você é feio, burro. Eu tenho vergonha de você. Ou você só me faz vergonha. Queria que você nunca tivesse nascido. Ou a pior coisa que fiz na vida foi ter filhos. Não te amo mais. Engole o choro, não é para tanto. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você me enlouquece. Você não tem jeito mesmo. Quantas pessoas que cresceram acreditando que você não tem jeito, que você não presta. Quantas pessoas que vão para a vida revoltadas. Sabe aquelas pessoas difíceis que a gente fala assim, nossa, fulano só dá mal resposta. Sempre está mal-humorado ou mal-humorada. Se você sentar, não justificando uma falta de educação, entendam bem. Mas se você sentar ao lado dessa pessoa e ouvir a história dela, talvez ela nunca ouviu um elogio. E talvez ela está esperando você falar que ela não presta mesmo, para poder confirmar o que ela tem ouvido aí na caminhada da vida. A infância é o lugar onde nós estamos construindo um ser humano para a vida. Pode ser que existem pessoas aqui hoje, já adultas, mas estão feridas na alma. Não sabe quem são. Deus criou a estrutura familiar, pensando no nosso bem, entendendo que um pai é para proteger, uma mãe é para amar, acalentar, dar direção, dar conselhos. Porque foi assim com Jesus. Tudo que Jesus fazia e falava estava de acordo com os ensinamentos do Pai. Tanto que aqui em João capítulo 8, Jesus vai falar com os fariseus, ei, o que eu estou falando e fazendo não é de mim mesmo. É tudo que o Pai me ensinou. Então Jesus ele veio com a identidade segura e formada, firmada no Pai. Só que existem pessoas, e eu ouço muito essas histórias no consultório, que não teve um pai como referência. Existem pessoas que talvez nem conheceram o pai.
Existem pessoas que não sabem nem ser pai, porque não teve um pai como referência. Porque o pai é o nosso modelo. O pai é aquela pessoa que dá segurança, que dá destino, que dá conselho. E talvez você não conheceu, ou você conhece alguém com essa história. Talvez a situação, por não ter conhecido, foi por causa de um vício, talvez um pai alcoólatra, talvez um pai drogado em casa, que não tinha o lugar da conversa, que não tinha afeto, não tinha abraço. E existem pessoas, se você for sentar com ela ou com ele e perguntar, quais são as qualidades de um pai? Elas respondem para você, não sei. Mas no consultório, eu mudo a pergunta. Eu pergunto assim, que tipo de pai você gostaria de ter? Aí, Magna, eles me respondem, um pai que abraça, um pai que dá afeto, um pai que dá colo, um pai que diz eu te amo, um pai que está lá no dia da formatura e está lá sentado aplaudindo o filho que venceu, porque ele acreditou. E talvez quantas pessoas aqui não teve esse privilégio de ter esse pai que aplaude, que abraça. E Jesus, nós vamos ver nas Escrituras que ele tinha essa segurança. E a gente vê lá em João capítulo 14, os discípulos temerosos, porque Jesus já estava dando ali os últimos ensinamentos, nas suas despedidas, na volta para o céu. E os discípulos ali aflitos, e Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração. E aí Tomé vai dizer, Senhor, como que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe vai falar, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer para eles, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Talvez você não tenha marcas do seu pai da terra em você. Talvez você não teve nenhuma referência de um pai. Mas nesta noite eu venho te dizer que existe o Pai dos pais que olha por você. E é tão verdade isso que você está aqui nesta noite. Você venceu. Ele estava te olhando desde a sua concepção. Ele está caminhando junto com você. E aí talvez você me pergunte assim, Zaura, mas por que ele me deixou sofrer tanto? Essa é uma das perguntas que me fazem também no consultório. E aí eu respondo. Deus, ele deu a responsabilidade para a mãe e para o pai da terra. Se o seu pai e a sua mãe não cuidou de você, o seu pai vai cobrar. Você pode ter certeza disso. Deus, quando ele criou o homem e criou a mulher, ele não colocou chave na boca de ninguém, não colocou chave na boca, nem no ouvido, nem colocou algemas nos nossos braços. Por quê? Porque quando Deus nos criou, ele já nos ensinou como nós devemos fazer. Então é a escolha do homem, é a escolha da mulher. Seguir e traçar o caminho perfeito que Deus tem para nós. Mas ele não força ninguém. Mas você pode ter certeza que o Pai dos pais, ele sempre esteve olhando por você. Tanto que você está aqui hoje, nesta noite, ouvindo essa palavra e recebendo esta palavra, que Deus está fazendo algo novo na sua história. Talvez você não teve esse pai para te aplaudir na plateia. E a gente vê em Mateus capítulo 3, 17, em um momento muito importante de Jesus. Jesus ouvindo a voz do Pai, dizendo, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ele ouviu a voz do Pai, depois do seu batismo.
Olha que palavra linda. Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Mas quantos filhos o pai não quis nem reconhecer como filho? Mas outra verdade, o pai dos pais te reconhece como filho, antes mesmo de você nascer. É responsabilidade dos pais cuidar dos filhos. Mas quantas pessoas não receberam este afeto? Quantas pessoas não receberam este amor? Talvez você nunca ouviu algumas frases que eu vou dizer aqui. Você é muito importante para mim. Por favor, espere. Não dá para ganhar todas. Parabéns. Quantas pessoas eu ouço falar assim: Isaura, ninguém nunca cantou parabéns no dia do meu aniversário. Ninguém nunca me deu parabéns pelo que eu fiz. Tem alguns que falam assim, que ouviram assim: foi mais do que a sua obrigação. Talvez tenha até essa frase, alguns até ouviram essa frase, mas antes ou depois ouviram parabéns. Tem gente que não gosta do aniversário, porque nunca se comemorou o aniversário. Eu quero dizer para os pais aqui nessa noite, principalmente para as mães que estão começando agora, Luísa, cantem parabéns para essa criança no dia do aniversário dela. Sabe por quê? Porque o dia do aniversário dela é o dia que ela nasceu. É um dia importante. Se você fala para essa criança todo ano, parabéns pelo seu dia, você está construindo nela uma identidade que ela é importante. Parabéns pelo seu dia. Hoje foi o seu dia. O dia que você nasceu. Nós ficamos muito felizes com a sua chegada. Talvez mesmo se você não ficou, mas fala que você ficou. Constrói essa identidade dessa criança. Pede perdão se você não gostou, porque tem mães, e eu não julgo por isso, porque às vezes a mãe recebe ali a notícia que ela está grávida, e talvez ela não planejou mesmo, e assusta, não se sente culpada por isso. Depois retoma, volta para a vida de novo, fala: Deus, vamos embora. Não pensa no preço do leite nem das fraldas, não. E perdoa, eu sei que o Senhor está no controle, vamos embora. Porque toda criança gerada no ventre de uma mãe, ela estava com Deus. Eu gosto dessa frase que a pastora Ana Teresa fala, porque é exatamente isso. Porque por mais que você planeja, você não sabe o dia exato que você ficou grávida. Não é assim, gente? Eu nunca fiquei, estou falando. É assim mesmo, mulherada? A gente não sabe. Quando a gente fica sabendo, está lá a sementinha crescendo. Foi Deus quem plantou. Porque homem e mulher interagem sexualmente, mas quem forma a vida é Deus. E se essa criança foi gerada no seu ventre, há um propósito de Deus para a vida dela. Quem sabe, ela vai ser o futuro prefeito da Serra. Ô, glória! Quem sabe, vai ser o futuro presidente da República. Quem sabe, vai ser a futura missionária nessa cidade. Quem sabe, vai ser uma professora que vai fazer a diferença nas escolas. Onde nós estamos precisando de profissionais que acreditam em Deus e que glorificam o nome do Senhor e que profetizam na vida dessas crianças. Há um propósito para toda criança que é gerada no ventre. Tudo o que Jesus falava e fazia estava de acordo com os ensinamentos do Pai. Pai e mãe que está aqui nesta noite, que as suas atitudes, que as suas palavras possam ser para construir um ser humano cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Cheio do poder de Deus, assim como Jesus. Mesmo sendo criticado, mesmo ouvindo dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, que eram pessoas que tinham conhecimento, estudado.
falando, ei, você está falando de você mesmo, você não é luz do mundo nada. Seu testemunho é inválido. Mas a identidade de Jesus estava firmada no Pai. E ele vai dizer com toda a segurança, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Oh, os nossos filhos precisam saber para onde voltar. Os nossos filhos precisam saber para quem pedir conselho. Os nossos filhos precisam saber em que colo chorar, em que ombro deitar. Eles precisam saber. A identidade deles precisa estar formada e segura no pai, na mãe, no responsável, talvez numa avó, numa tia, numa mãe adotiva que está aqui nesta noite. Mas que esse filho seja construído em cima de palavras que vai fazer dele um homem e uma mulher com a identidade segura. Eu não tenho filhos. Eu não tive o privilégio de gerar. Mas eu falo isso com toda a alegria do meu coração, que eu entendi que Deus me escolheu para ficar como aquela tia que as minhas sobrinhas, elas têm para onde ir. Eu fico olhando de longe, Sandro, tudo que acontece. Eu me meto em tudo, até na escola. Não deixo passar nada. Até os negócios lá do WhatsApp, as figurinhas que coloca, quando eu vejo, quem colocou isso? Porque eu sei que Deus me escolheu para cuidar delas. E eu posso ficar olhando de longe e sendo essa tia que ora, que abençoa, que ouve, que dá colo, que dá abraço, que dá beijo, mas também briga. Tem hora que eu brigo. Porque é necessário. Elas precisam ter uma identidade segura e saber para quem elas podem pedir ajuda. E eu não falo isso com frustração, porque eu tenho uma identidade muito segura e eu sei para que Deus me chamou. Às vezes eu fico rindo sozinha no consultório, porque às vezes eu atendo alguns adolescentes e eu até conversei falando isso com o pastor, falei, pastor, eu vou voltar a atender adolescentes com mais frequência, porque é uma faixa etária que eu gosto muito. E às vezes, quando eu atendo alguns adolescentes, aí a mãe ou o pai chega para mim e fala assim, tá vendo aí? Não fala nada. Casa, não fala nada, coloco lá, fala, vamos conversar, não fala nada. Mas quando chega no consultório, eles disparam a falar. Aí eu brinco, eles falam até o que não deve. Mas por quê? Eu entendo para que Deus me chamou. Talvez o seu filho não fala com você, mas Deus me usa como instrumento, porque entendi o propósito de Deus para a minha vida e quero realizar esse propósito enquanto estou na terra. Jesus falava de acordo com o que o Pai tinha ensinado. E que nesta noite nós possamos ser esse pai, essa mãe, que abraça, que aconselha, que ouve, mas também que tem momentos que você vai precisar chamar atenção. Você vai precisar falar mais duro. Você vai precisar dizer para esse adolescente ou para essa criança, não pode. Isso aqui pode. Porque amor não é só dizer sim. Amor também é dizer não. E Deus nos ensina isso. Lá no Jardim do Éden, Deus disse para Adão, dessa árvore pode, mas dessa não pode. Deus disse sim, mas também disse não. E que nós possamos ser pai e mãe. Que os nossos filhos nos tenham como referencial. Porque a forma como nós falamos, a forma como nós agimos, nós estamos construindo a identidade dos nossos filhos. Sabe aquela hora que seu filho fala assim,
tem hora que não dá para você dar atenção. Mas se você, aquela hora que seu filho fala assim, mãe, isso. Cala a boca. Cala a boca. Essa criança vai construindo a identidade que tudo que ela fala é bobeira. Que não faz sentido. Aí quando adulto, você está numa plateia, você tem dúvidas, mas você não tem coragem de levantar a mão. Por quê? O que é que você pensa? O que você vai falar? É bobeira. E ninguém vai te ouvir. Deus nos ensina a ser pai e mãe referencial. Eu profetizo nessa noite que sairá daqui pai e mãe vivendo algo novo. Eu não sei o que você está falando dentro da sua casa, mas Deus sabe. Talvez algumas frases que eu disse aqui negativas, talvez você é um pai ou uma mãe que você está dizendo. Mas o meu pastor ele tem uma frase que ele diz assim, mas hoje não. Hoje não. Hoje você vai sair daqui vivendo algo novo. Falando palavras que constroem homens e mulheres. Que terão identidades seguras para viver o propósito na terra. Em nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra nesta noite. E viveremos o propósito de Deus para nós. E para as nossas crianças. Eu não sei qual foi a identidade que te deram na infância. Talvez você não sabe nem quem você é, como eu disse aqui no início. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Talvez você sabe lá no seu documento onde você nasceu, o nome do seu pai, da sua mãe. Mas eu quero te dizer que, quando a gente fala de identidade, nós não somos nada daquilo que está escrito lá. Até porque aquele nome que está lá não foi você que escolheu. Eu sei das suas escolhas quando você começa a escolher os nomes dos seus filhos. Porque o seu não foi você que escolheu. Aquele número que está lá no seu documento também não foi você que escolheu. Que se fosse você escolheu um número mais fácil. Né? É muito número. Então nós não somos nada daquilo. Nós somos o que nós somos hoje. E talvez hoje você não sabe nem quem você é. Talvez Deus está falando conosco aqui, você está pensando, mas eu não sei quem eu sou. Mas nesta noite nós viemos aqui hoje, está iniciando uma palavra profética, que nós vamos viver algo novo. E se você crê nisso, correntes silenciosas estão desprendendo nessa noite. Nós vamos romper para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos viver algo novo. Mas eu preciso que você entenda uma coisa nesta noite. Para nós vivermos algo novo, nós precisamos fazer a escolha hoje. De nos conhecer, de conhecer quem nós somos. Nós precisamos passar pela nossa história, seja ela boa ou ruim, mas nós precisamos nos conhecer. Nem todo mundo quer parar para pensar, mas a gente precisa, para viver algo novo, precisa. Você falou sobre construção, Magda. E quando você olha e está tudo pronto, não é legal? Só que para começar, vocês tiveram que sentar para conversar, não foi? Porque talvez vocês chegaram em um ambiente que era velho e ia começar algo novo. Então precisou sentar e conversar, talvez até falar da estrutura velha. Não é isso? Então, gente, olha, na prática, a gente precisa falar. Então nós precisamos decidir hoje. Você precisa conhecer quem você é. E eu vou dizer para você que não é fácil, mas não é impossível. Hoje, 30 de outubro de 2025, se você decide fazer essa escolha de te conhecer, então hoje começa algo novo e as correntes silenciosas começam a cair nessa noite. Palavras que te prenderam até hoje, bloqueios, lembranças atormentadoras estão sendo quebradas agora.
a verdade, e a verdade me libertará. Qual foi a identidade que foi te dada na infância? De onde você vem? Para onde você vai? Ah, Isaura, eu nasci em uma família muito difícil, eu sofri muito, eu sou uma pessoa muito ferida. Eu preciso te dizer que quando eu falo que você precisa conhecer a sua história, é porque você precisa saber quem te magoou, para você liberar perdão, para que você possa romper e viver algo novo. Porque muitas pessoas estão presas no que o pai falou, no que a mãe falou, no que a professora falou, no que o tio falou, às vezes numa violência, às vezes num abuso. A gente precisa conhecer essa história, porque você, conhecendo a verdade te liberta. Quantas mulheres foram abusadas na infância? E elas pensam que elas foram culpadas. Quando você começa a passar por essa história, você começa a entender, você começa a elaborar de forma diferente e a romper as mentiras que Satanás colocou na sua mente. E você começa a ter uma identidade segura e a viver o que Deus tem para você. Qual é o seu testemunho? Jesus deu um testemunho. E alguém disse que não era verdadeiro. Mas ele tinha uma identidade firmada. E ele sabia que era verdadeiro. E ele ficou seguro. Ele foi até a cruz. Jesus, ele foi enviado por Deus para morrer na cruz por nós. Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus conversou com as pessoas. Mas tinha um propósito na vida de Jesus. Só que se ele não tivesse essa identidade segura, ele tinha desistido em João capítulo 8. Ele tinha desistido da cruz. Mas como a identidade dele estava segura, ele disse: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Qual é o seu testemunho? O que você fala sobre você? O que você sabe sobre você? Para você romper as correntes que te prendem, você precisa saber sobre você. Não corra da sua história. Não tente ficar, eu quero esquecer, não. Comece a romper, comece a enfrentar, porque assim você vai viver algo novo. Nós vemos na história de João Batista, lá em João capítulo 1. Olha, é o que nós estamos falando nessa noite. Todo João capítulo 1, do 19 até o 28, vai falar do que nós estamos falando aqui nessa noite. Quem é você? A partir do versículo 19 vai dizer assim: este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Aí ele confessou, porque quem sabe quem é, sabe exatamente qual é o propósito da sua vida, e vai falar com segurança. Então João Batista sabia quem ele não era. Aí ele confessou no versículo 20. E não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Alguém estava confundindo ele? E ele sabia quem ele era. Não sou o Cristo. Olha, que moral, Paulinha. Perguntaram-lhe então: quem é você? Olha a pergunta aqui, na Bíblia. Elias? Ele disse: não sou. Eu acho que João Batista era assim, né? Durão. E o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Olha que pergunta, igreja. Que diz você acerca de si próprio? Se estivesse perguntando isso para mim e para você hoje, o que a gente ia falar? Aí João respondeu, eu gosto dessa resposta. Aí ele respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Oh, aleluia! Ele sabia que ele veio preparar o caminho para o Messias. Oh, aleluia! Quantas pessoas doentes da alma, porque não sabe quem são.
Quantas pessoas que começam uma coisa e não termina porque não sabe quem são? Quantas pessoas param de fazer porque alguém falou? Ah, porque fulano falou, não vou fazer mais. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós precisamos estar firmados na identidade que Deus nos deu. Mas tem algo que só se você se posicionar que você vai descobrir. É por isso que muitas pessoas, elas vão para o atendimento com o psicólogo, porque elas precisam se conhecer. É tão difícil para elas caminhar sozinha, que elas precisam de alguém para ajudar. Talvez você é essa pessoa aqui nessa noite. Ninguém na sua casa te entende. Você fala assim, minha cabeça está uma confusão, não sei quem eu sou. Procura ajuda. Busca ajuda. Para você entender a sua identidade, para você saber quem é você. Para você ser firmado na identidade de quem é você. E você ter segurança no que faz, no que fala, no que planeja. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Isaura, eu começo uma coisa e não termino. Precisa de ajuda. Para a gente terminar nessa noite, nós temos uma identidade que foi dada na infância, mas também nós temos uma identidade que foi dada por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu quero pedir até que projetem para mim, por favor. É a última referência que nós vamos ler aqui nessa noite. Temos uma identidade que foi dada por Deus. Eu preciso ler essa palavra nessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Enquanto eles projetam ali, eu vou lendo. Diz assim, colocou? Então Deus disse. Quem disse, igreja? Façamos os seres humanos a nossa imagem. Ele vai falar façamos, porque estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Repitam comigo, homem e mulher os criou. Então nós temos um Criador, nós temos um Pai. E nós precisamos falar dessa verdade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e para alguns adultos, que ainda não sabem que nós temos um Criador. E o Criador criou homem e mulher. Deus não erra. Se Ele te fez mulher, você é uma mulher. Se Deus te fez homem, você é um homem. Deus não erra. Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, nós temos uma identidade que foi dada por Deus. Fomos criados por Deus. Nós temos um Criador. Porque existem pessoas que chegaram no mundo ontem. Estão falando de ser humano sem entender de ser humano. E muitas vezes nós estamos ouvindo essas pessoas. Mas a palavra de Deus é a verdade. E nós cremos na palavra de Deus. Esses dias, eu estava atendendo uma adolescente de 15 anos. E no momento do atendimento, ela olha para mim e fala assim, você tem algum problema de me chamar de fulano? Eu olhei nos olhos dela e disse para ela assim, se eu te chamar de fulano, é a verdade sobre você? E fiquei olhando fixamente nos olhos dela. E daí ela olhou para mim e falou assim, não, eu me chamo fulana. Muitos adolescentes
com crises existenciais, crises de identidade. Mas isso, queridos, nós temos que entender também que é o lado espiritual. Claro que nós temos aqui a sexta-feira, o sábado, o domingo, que nós vamos falar, o sábado, que vamos falar sobre portas que precisamos fechar, sobre maldições hereditárias. Mas hoje eu já quero te adiantar, se você tem o seu adolescente em casa, ore também, feche as portas. Quais portas, Isaura, que eu preciso fechar? Muitas vezes você precisa saber que seu adolescente está assistindo. Às vezes ele está assistindo uma pessoa que está falando sobre ser humano, que não é de acordo com o manual do Criador. Então comece a fechar essas portas, porque a identidade que Deus deu para o seu filho, se é um filho, é um filho, se é uma filha, é uma filha, porque Deus não erra. E nós, como autoridade, como pai, como mãe, como tia, nós precisamos orar e determinar e dizer: eu tenho uma filha, ou eu tenho um filho, foi Deus quem me deu. Na hora que a Magda estava falando aqui sobre os adolescentes, eu falei com a minha pastora ali, eu falei: pastora, quando eu estava em casa, o Espírito Santo falou: chame os adolescentes na frente e ore. Eu tenho atendido muitos adolescentes com depressão, não querem ir para a escola, crises de ansiedade, de uma forma assustadora. Os pais não sabem o que fazem. Mas Deus que criou sabe como nos ensinar. Ele sabe como consertar. Ele sabe como nos ensinar o que devemos falar e o que devemos fazer. E nesta noite, Deus está fazendo algo novo na vida dos adolescentes nessa noite. Deus está fazendo algo novo na vida dos jovens nessa noite. Em nome de Jesus. A identidade que Deus te deu, se é homem ou se é mulher, você vai viver o propósito para o qual Deus te chamou. Oh, aleluia! Aleluia! E nessa noite Deus está falando para nós que Ele nos deu uma identidade. E essa identidade foi dada por Ele. E talvez você foi tão machucado, que você já não acredita mais em pessoas. Você não acredita que o seu pai talvez poderia ser um pai amável, uma mãe. Talvez você não acredita mais em pessoas. E talvez você está pensando assim: mas será que eu vou viver algo novo mesmo na minha vida? Eu quero te dizer nessa noite que é a verdade da palavra. Antes mesmo de você nascer, você já tem um pai, que é Deus. Antes mesmo de você nascer, você já tem um irmão mais velho que se chama Jesus. E o irmão mais velho sempre nos defende. E ele morreu na cruz por nós. Antes de você nascer, você já tem um amigo que se chama Espírito Santo. Então creia nessa verdade nesta noite. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Aleluia. E antes de chamar as pessoas aqui na frente, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu queria que você colocasse a mão direita no seu coração. O Deus que fala conosco nesta noite, Ele está falando conosco de maneira tão profunda, tão poderosa, mas tão poderosa, que a minha oração nesta noite é que você sinta e tenha essa experiência de um abraço de um pai nesta noite. Que a sua identidade nesta noite saia daqui tão firmada nele, que você vai sentir um desejo muito profundo de conhecer o Pai. De abrir a palavra para conhecer e saber o que Ele está falando. E disse Deus, e disse Jesus. Talvez você tenha escutado muito as pessoas. Talvez você tenha escutado muito as vozes da sua mente. Através das dores, das feridas do seu coração. Mas hoje Deus está falando conosco de forma muito audível e poderosa. Eu não sei quem te machucou. Eu não sei de qual família
Jesus. Pessoas machucam pessoas. Pessoas não acreditam em pessoas. Pessoas não confiam em pessoas. Pessoas matam pessoas. Mas o ser humano continua sendo o instrumento que Deus usa para curar pessoas. Talvez hoje você não tem mais um pai para te abraçar. Você não tem mais uma mãe para dizer eu te amo. Mas Deus vai usar pessoas para te curar. Porque Ele usa do mesmo material para curar as feridas. Coloque a mão direita no seu coração nesta noite. E você vai orar comigo esta oração. Pode fechar os seus olhos. Fala: Senhor Jesus, coloco-me diante de Ti com ações de graças. Adoro-Te neste dia por ser o Criador onipotente do céu e da terra. Tu és o Deus Todo-Poderoso do universo, para quem nada é impossível. Eu te exalto como meu Criador. Eu te louvo por ser meu Pai Celestial. Agradeço-te, pois Tu és o Deus de amor, paz e alegria. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as Tuas maravilhas. Em Ti quero alegrar-me e exultar-me e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Agradeço-Te por tudo que Tu és. Obrigado porque enviaste o Teu Filho Jesus para ser meu Salvador e meu Redentor. Obrigada, Jesus, pelo preço que pagaste para me salvar. Obrigada por me resgatares, por me perdoares e me dares vida nova. Obrigada pela dádiva do Teu Espírito Santo em mim. Obrigada, Espírito Santo, por me guiares, me consolares e me encheres novamente com Teu amor, paz e poder. Obrigado por Tua palavra, que me dá vida. Eu te louvo, Senhor, por Tua bondade, graça e misericórdia, que duram para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero fazer um convite nesta noite, para você que entendeu a palavra, e que você entende que você precisa de ter uma identidade segura, para que você possa viver algo novo de Deus na sua vida. Eu quero te convidar que você venha à frente. Eu quero pedir que à minha direita venham todos os jovens e adolescentes, e à minha esquerda os adultos que entenderam que precisa de uma oração e de um posicionamento para viver algo novo na sua vida, na sua história, como pai, como mãe. Existem adolescentes, adultos aqui que talvez você está queimando no seu coração, pensando assim: eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um psicólogo, eu quero ser um pastor. Mas às vezes você está em dúvida na sua identidade, você pensa assim: eu não vou conseguir. Eu quero te chamar hoje, vem. O Espírito Santo de Deus, que está conosco todos os dias. Talvez hoje o que você precisa é começar com uma oração, dizendo: Deus,
Eu preciso, eu quero. Eu não sei por onde começar, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe de onde eu vim, onde eu nasci, quem foram os meus pais, a minha mãe. Então o Senhor sabe como me ajudar, o Senhor sabe como me lembrar o que eu preciso lembrar, quem eu preciso decidir perdoar para romper o que o Senhor tem para a minha vida. Pode vir, porque hoje inicia algo novo, não só na Igreja Batista da Serra, mas para quem hoje crê na palavra e se posicionar para viver algo novo na sua história. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero pedir a Patrícia, a Keila, para que vocês toquem aqui nos jovens e nos adolescentes. Vocês toquem no coração, na mente deles nesta noite, porque nós vamos declarar que eles têm a mente de Cristo. E nesta noite, em nome de Jesus, e a autoridade que é me dada nesta noite, como pastora, como profeta do Senhor, eu dou uma ordem de comando a todos os demônios, a todo espírito de depressão, de suicídio, muitos adolescentes se cortando, muitos adolescentes desejando desistir da vida. Nós damos uma ordem de comando a todo espírito de morte que saiam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero orar mais além. Pai, vai agora no quarto desse adolescente, vai agora no quarto desse jovem, vai agora no quarto desta menina, deste menino, vai agora na casa dessa família. Entra agora, Deus, com os teus anjos, e vai saindo todo espírito de resistência, todo espírito de morte, todo espírito familiar, toda opressão maligna, todo pesadelo, todos sonhos atormentadores, para hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja salvação, que haja algo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode orar, Zezé, pode orar, pode tocar em cada vida nessa noite, porque hoje ninguém sai daqui da maneira que chegou, vai sair de maneira poderosa, cheio de autoridade e poder, para viver o que Deus tem preparado para a sua família e para a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite, Pai, nós clamamos nesta noite, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh, aleluia! Nós damos uma ordem de comando nesta noite, para que as famílias, os pais, as mães, venham viver as promessas de Deus para esta casa, para esta família. Se tem alguma mãe aqui que o pai ainda não é crente, ou se tem um pai aqui que a mãe ainda não é crente, nós profetizamos a salvação. Nós profetizamos a salvação nesse lar. Nós profetizamos a unidade nesse lar, porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. Toca, Senhor, toca em cada mente, que cada adolescente aqui seja firmado na sua identidade para viver os propósitos de Deus. Toca, Senhor, em cada homem, em cada mulher, que da boca desse pai, da boca dessa mãe, saia palavras que glorificam o nome do Senhor. Todas as palavras de morte
sejam agora canceladas no reino espiritual. E que essa família viva para a honra e glória do nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós concordamos com a vitória dessa família. Nós concordamos com a vitória desses adolescentes. Nós concordamos com a vitória desses jovens. Que sejam para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Continue nesse espírito, irmãos. Eu orei aqui e pedi ao Senhor no início que Ele abrisse a nossa mente. E eu creio nas orações que nós fazemos. E eu pedi ao Senhor: Senhor, abre a nossa mente. Foi isso o nosso pedido. E eu pedi ao Senhor, eu tenho certeza que Ele ouviu o meu pedido. E agora que nós estamos encerrando, eu peço que o Senhor cele essa palavra em nosso coração. Eu peço que o Senhor carimbe essa palavra em nosso coração. Eu peço que o Senhor feche a nossa mente com essa palavra. Eu quero dar uma oportunidade para você que ouviu essa palavra. Para você que de repente, devido a tantas coisas que foi falado aqui, que foi explicado, muito bem explicado, talvez por algum desse motivo você se afastou da presença do Senhor. Ou de repente agora você entendeu que muitos desses motivos foram cruciais para que você não tenha aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador.
Mas eu quero falar para você também que aceitou Jesus, que está na caminhada e que talvez hoje essa palavra desbloqueou algo que você nem sabia. Então, nesse momento, eu quero fazer a primeira pergunta tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Segunda pergunta, tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar como Ele é o único suficiente Salvador da sua vida? Terceiro lugar, eu quero falar com os adolescentes. Eu não combinei nada com a pastora Isaura. Nós não batemos um papo, eu cheguei em cima da hora. E tem me incomodado. Então eu quero falar para você, adolescente, que tem andado por caminhos tortuosos. Eu sei que o caminho da adolescência é difícil, porque eu já fui adolescente. Mas você hoje tem uma oportunidade de falar: Senhor, me ajuda na caminhada. Senhor, retira de mim o que não provém de Ti. Afasta de mim, Senhor, o que não provém de Ti. Eu quero dar essa oportunidade para você, adolescente, se reconciliar nos caminhos do Senhor, abandonar as práticas que não provém de Deus e falar: Senhor, toma conta do meu caminho e retira tudo que não provém de Ti. Tem algum adolescente aqui que quer confessar isso para o Senhor? Se tiver, levante sua mão bem alto. Amém. Eu vou estar orando para pedir que o Senhor abençoe a nossa volta para casa. Não se incomoda, pessoal. Pode deixar quem Deus está falando, quem Deus está trabalhando. Fiquem tranquilos, não se preocupem. Deus está na casa. Eu vou orar, mas eu quero dizer para vocês que amanhã continua a nossa programação. E Deus tem mais para falar aos nossos corações. Eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui. Muito obrigado, sem exceção. E eu quero orar a Deus pela nossa volta para casa. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse momento tão precioso, Deus, no dia de quinta-feira. O Senhor marcou no calendário esse dia, Senhor, um dia de quinta-feira. E nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer, Senhor, por cada pessoa que esteja aqui nessa igreja hoje, Deus. Independente do que ela veio fazer, se ela veio servir na tua casa, se ela veio ser servido, nós queremos agradecer. E nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor dê um retorno para os nossos lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de empecilho no caminho até o nosso lar, Pai. Que o Senhor nos leve para cá, Senhor, com entendimento daquilo que nós aprendemos aqui e que nós possamos praticar nos nossos lares, Senhor. Guia cada um, Senhor, em segurança para os seus lares, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha nos acompanhar. E nós entregamos a nossa ida para os nossos lares em tuas mãos. Muito obrigada por tudo, Pai. É o que eu te oro, crente da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Aplaudam ao Senhor. Ele é digno do nosso aplauso. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno, Senhor, de tudo que nós fazemos. Ele é digno do que aconteceu aqui hoje. Por isso nós estamos gratos, amém. Vão para os seus lares debaixo da proteção do Senhor. Muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus os acompanhe.